Capítulo 124, 29. Voz passiva em inglês, voz passiva com verbos causativos. A voz passiva em inglês é uma estrutura gramatical que pode ser um desafio para muitos estudantes de inglês, especialmente quando combinada com verbos causativos. No entanto, com a compreensão certa e a prática adequada, você pode dominá-la. Para começar, vamos entender o que é a voz passiva. Em uma sentença na voz passiva, o sujeito da frase é o destinatário da ação, não o realizador. Por exemplo, na sentença o livro foi lido por Maria, o livro é o sujeito e está recebendo a ação de ser lido. Isso contrasta com a voz ativa, onde o sujeito realiza a ação, como em Maria leu o livro. Os verbos causativos, por outro lado, são verbos que indicam que uma pessoa ou coisa causou outra pessoa ou coisa a fazer algo. Alguns exemplos de verbos causativos incluem fazer, deixar e ter. Na sentença Maria fez João lavar a louça, Maria é a causa de João lavar a louça. Agora, vamos combinar as duas, a voz passiva com verbos causativos. Isso pode parecer complicado no início, mas é realmente bastante direto uma vez que você entende a estrutura. Para formar uma sentença na voz passiva com um verbo causativo, você precisa seguir esta estrutura: sujeito mais verbo causativo mais objeto mais to be mais particípio passado. Por exemplo, Maria fez a casa ser limpa. Aqui, Maria é o sujeito, fez é o verbo causativo, a casa é o objeto, ser é o verbo auxiliar e limpa é o particípio passado. Outro exemplo seria: o professor fez o teste ser corrigido pelos alunos. Neste caso, o professor é o sujeito, fez é o verbo causativo, o teste é o objeto, ser é o verbo auxiliar e corrigido é o particípio passado. É importante notar que a voz passiva com verbos causativos é usada quando o foco está no objeto e na ação que foi realizada, não em quem realizou a ação. Isso pode ser útil em uma variedade de situações, especialmente em textos acadêmicos e relatórios formais, onde o foco está frequentemente na ação ou no resultado, não em quem realizou a ação. Em resumo, a voz passiva com verbos causativos é uma estrutura gramatical útil em inglês que permite que você coloque o foco no objeto e na ação realizada. A chave para dominar essa estrutura é entender como ela funciona e praticar o uso dela em suas próprias sentenças. Lembre-se, a prática leva à perfeição. Para praticar, tente transformar as seguintes sentenças da voz ativa para a voz passiva com verbos causativos. O gerente fez o funcionário organizar os arquivos e a mãe deixou o filho limpar o quarto. As respostas seriam: o gerente fez os arquivos serem organizados pelo funcionário e a mãe deixou o quarto ser limpo pelo filho. Espero que este guia tenha ajudado a esclarecer a voz passiva com verbos causativos em inglês. Lembre-se, a chave para aprender qualquer aspecto de um novo idioma é a prática constante e a paciência. Continue praticando e você certamente dominará essa estrutura gramatical em pouco tempo.